Agora são 3h21 e nós vamos falar um pouquinho da nossa história nesta segunda pauta aqui no Atualidades. Converso agora com o jornalista Júlio Cancellier. Júlio, boa tarde! Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade de participar desse programa tão bacana aí da nossa região. Bom, hoje é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. E a escolha desse dia é uma homenagem a uma expedição que chegou ao Espírito Santo. É isso, Júlio? Ah, perfeitamente, né? Aquele ano de 1874, não estava em um processo de imigração organizada aqui no Brasil, vindo especialmente lá da Itália. Sim. E aquele primeiro navio que chegou aqui lá no Porto do Espírito Santo, Porto de Vitória, lá Sofia, ele trouxe uma leva aí dos primeiros migrantes, né? Que chegaram principalmente lá para a região de São Paulo, mas aqui na nossa região de sul de Santa Catarina, eles acabam chegando um pouco mais tarde, cerca de 3 anos depois, justamente por esse local de onde eu estou falando aqui, Pedras Grandes, né? Que foi o berço da colonização italiana aqui na região sul de Santa Catarina. Você sabe, você que é um estudioso neste assunto, você que é descendente de italiano, quantas famílias chegaram assim neste período? Tem mais ou menos uma noção? Tem. É interessante até essa pergunta, porque muitos desses dados eles acabam se perdendo no tempo, né? Por isso Sim. É importante de lembrar e marcar datas como essa, no dia de hoje, dia 21, que marca os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. No sul de Santa Catarina, nós tivemos aqui as 3 maiores colônias de imigrantes italianos. Falo aqui da colônia de Azambuja, município de Pedras Grandes, mas que também abrange aí Uruçanga e 13 de Maio, uma parte de Criciúma e Cocal. Nós tivemos aqui a colônia de Grão-Pará, que é Orleans, Grão-Pará, essa região, e a colônia de Nova Veneza, né, ali que tem o município de Siderópolis, antiga Nova Beluno, Treviso, que deu origem, inclusive, à imigração aí para o sul, o extremo sul de Santa Catarina. Nós calculamos que em torno de 5 mil pessoas, 5 mil italianos, tenham vindo entre o ano de 1877, quando começou efetivamente a imigração aqui na região sul de Santa Catarina, e o ano de 1895, né? Portanto, praticamente 20 anos de vinda. A cada ano vinha uma leva, a cada período, digamos assim, vinham muitos navios trazendo imigrantes aqui para a região sul de Santa Catarina. E, Júlio, por que eles vieram para o Brasil? Existia uma promessa? Como que era a situação na Itália neste período aí do final do século XIX? Existia um interesse, na minha opinião, recíproco entre a Itália, que passava na época por uma crise muito grande, né? Nós tínhamos naquela época, lá por volta de 1870, um período de dificuldades, e eles precisavam, então, obter novas alternativas de vida, porque a vida realmente era muito difícil lá na Itália, né? Mas assim, por quê? Além do frio, existia, por exemplo, guerras dentro da própria Itália? Seria mais ou menos isso? Também, muito bem colocado. Nós tínhamos lá diversos fatores, o frio entre eles, né? A transição na época do capitalismo, né? Das indústrias que surgiam, e essa região que veio a maior parte dos imigrantes, que era a região lá do Vêneto, né? Era uma região agrícola, né? Então o frio, as condições precárias, né? Principalmente econômicas, né? Levaram esses italianos a buscar novas alternativas. E de parte do Brasil existia também, porque nós tínhamos naquele período a transição, né? Nós tínhamos recentemente acabado com a escravatura, né? Sim. E havia um interesse de trazer mão de obra, principalmente lá para o café, e também para povoar essa nossa região sul de Santa Catarina, né? Naquela época, nós não tínhamos grandes cidades como temos hoje, Araranguá, Criciúma, Içara, Tubarão, outras cidades, né? Eram tudo uma região muito com terras devolutas, e, portanto, era necessário ocupar essas terras, né? E a escolha dos imigrantes europeus, não só os italianos, né? Também de outros países lá da Europa, foi a opção encontrada pelo governo brasileiro, em acordo com o governo do Reino da Itália, para fazer uma imigração incentivada, né? Esse que foi o processo, basicamente, ocorrido naquela época, lá por volta de 1870. Sim,
E o que foi prometido aos italianos? Que eles chegariam aqui e ganhariam terras, mas assim, eles foram sem saber absolutamente nada desse país tropical, sabe? Eu fico pensando que eles saíram de um frio, de uma cultura, de algo completamente diferente e chegaram aqui no Brasil. Tá, aqui no sul ainda faz frio, mas, por exemplo, no Espírito Santo, calor. Calor, né? Quente. Quente, Caldo. né? E daí você pensa, eles vindo de uma cultura completamente diferente, esse impacto que eles tiveram, né, quando chegaram, e eu penso assim, da importância disso, do impacto que causou para nós brasileiros também, porque a gente também vive a cultura dos italianos até hoje. Ah, sem sombra de dúvida. Na época, evidentemente, não existia internet, não existia Imagina, rádio, nada. mas existia uma figura que ficou muito caracterizada na época, eram os agentes de propaganda. Os Nós tínhamos marqueteiros. Os marqueteiros eram pessoas que passavam nas vilas, lá da Itália principalmente, e distribuíam panfletos prometendo mundos e fundos, né? Vão para o Brasil, que lá tem terra, tem condições de prosperar. E existia também, além do interesse dos governos, né, do governo imperial brasileiro, agentes de imigração. No caso lá do Espírito Santo, a expedição foi organizada e ganhava, né, o tal de tabaque, lá que era o agente, digamos assim, da imigração. A nossa aqui do Sul era um outro agente que fazia também essa propaganda lá nas cidades da Itália, né? Passava de vila em vila, vamos para o Brasil, é legal. Então, aí é uma questão agora polêmica de entendimento, né? Há quem entenda que o processo foi uma enganação, os italianos vieram para cá e não receberam as condições, né? Mas há também aqueles que entendem que eles superaram as dificuldades. Eu prefiro, assim, optar pela uma visão que é a seguinte, né? Os italianos, né, como outros povos, são muito determinados, né? Eu cito o caso dos meus antepassados que vieram de lá e enfrentaram as dificuldades. E tanto é que eles não voltaram para lá, né? Houve agora, mais recentemente, um processo de reimigração, ou seja, de volta para suas origens para trabalhar lá. Mas aqueles imigrantes que vieram para cá, no meu modo de entender, eles superaram as dificuldades, tanto é que construíram as cidades que nós temos aqui na região sul de Santa Catarina. Boa parte delas, elas são derivadas aí da força empreendedora do imigrante italiano. Sim, além dessa força empreendedora, a gente nota também o trabalho braçal deles, da nossa cultura. Ok, eles trouxeram culturas de lá. Quando eu falo cultura, o lance assim da cultura da agropecuária, de coisas assim. Mas eles também se adaptaram ao que tinha aqui. Exatamente, perfeitamente. A sua análise é correta. Por quê? Porque eles, com os modos de produção que eles praticavam lá na Itália, com as suas culturas, eles trouxeram parte delas para cá, né? É claro que eles não vieram sem nenhum tipo de habilitação, embora a maior parte daqueles que aqui chegaram foram de trabalhadores do campo, né? Camponeses. Isso, né? camponeses. Que hoje a gente chama de colono. De colono. Sim. Eu me lembro que eu ia aqui para o interior da nossa região, eles falavam, meu pai, que era de origem italiana também, né? Os seus avós, eles falavam, vão lá na colônia. Eu tinha um certo preconceito em relação a isso, mas depois eu passei a estudar mais profundamente essa questão, percebi que colônia era uma área de terra, como se fosse um lote, né? Nós temos loteamento. Sim. Na época, eles faziam as colônias. E nessas colônias, como você muito bem disse, né? Eles implantaram aquelas técnicas, né? Tanto da construção, por exemplo, casas de pedra, os engenhos, né? Os moinhos, a tafona, enfim, uma série de legados, né? No ponto de vista produtivo, mas também na questão da cultura, né? E a música, sem sombra de dúvidas, eu acho que é uma das coisas mais bonitas, sem contar, naturalmente, na gastronomia, naquela bela polenta, vinho, que todos nós apreciamos. Sim, eu tenho uma dúvida, na verdade, assim. Uma vez me falaram assim, se tu vai para a Itália, você não vai comer minestra, muito menos fortaia, que isso era comida de colono. Tipo, que eles tinham para comer aqui, porque eles produziam aqui. É correto afirmar isso?
Depende, em parte sim, em parte também não, porque existe lá na Itália algumas regiões que fazem a polenta, por exemplo, só que com Sim. outras características, né? Não é como a nossa aqui, eu gosto muito mais da nossa polenta aqui é muito boa. Mas é importante ressaltar também que, devido às dificuldades que existiam naquela época aqui, a comida era muito escassa, né? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar uma farinha, né? Sim. Moer, botar num caldeirão e fazer a comida. Então, a polenta, ela foi realmente um grande instrumento de sobrevivência, né? E lá na Itália, muito do que nós temos aqui ainda, tanto na questão da comida, na questão da cultura, na língua, impressionante, né? Nós temos língua aqui, línguas dialetais praticadas aqui na nossa região sul de Santa Catarina, que já foram extintas lá na Itália. Então, os Sim, o italianos ficam italiano, por muito... exemplo, né? O italiano é uma delas, o bergamasco que eles falam aqui, o dialeto vêneto. A gente vai aí mais nesse interior, as pessoas só falam a língua, né, o dialeto italiano, né? Então eu acho que é interessante porque muito dessa cultura que se transferiu por muitas gerações aqui no Brasil, lá mesmo eles não praticam mais. E a polenta, eu concordo nesse ponto de vista, né? Não é habitual. Mas alguns lugares fazem uma boa polentinha lá também na Itália. Tem a fortaia, a Fortaia. minestra. Tem Que a eu, minestra. eu sempre penso assim, quando me falaram isso, eu disse assim, mas é super lógico isso, porque eles não comiam isso lá, eles comiam isso aqui, os descendentes, os italianos e os descendentes, porque era o que tinha, eles plantavam o milho, eles plantavam o feijão, eles faziam a massa, então era o que tinha e produziam o queijo, então... Ok, era o que tinha para comer aqui. Agora, lá na Itália, eu não vou comer uma polenta igual daqui. Ah, claro, sem dúvida nenhuma, né? Até porque as condições aqui, por exemplo, o feijão é mais fácil aqui no Sim. Brasil. O arroz, né? Nós temos aí na região extremo sul uma grande produção de arroz. Então, lá na Itália, eles já têm uma dificuldade maior em termos de produção desse tipo de alimento, né? No caso específico da polenta, é muito difícil, né? Eles fazer esse tipo de prato lá, né? Até porque eles têm outra derivação em termos de hábito alimentar. Mas aqui no Brasil eu acho que fica muito legal, porque a gastronomia, né, típica italiana, está muito associada com a valorização da cultura, né, como a música, como a arquitetura, né, nós temos muitas casas antigas construídas pelos imigrantes italianos, então aqui a gente encara mais essa questão como uma forma de preservação dessa história, né, dessa memória, e lá na Itália ele já tem uma outra visão, né, mas aqui no Brasil eu acho que é bem melhor, né? E o quão importante é preservar essa cultura, Júlio? Por que você decidiu estudar sobre isso, assim? Olha, eu sou muito apaixonado por essa questão das raízes, da tradição, né? Claro, em virtude, inicialmente, pela origem minha, de todos os meus antepassados vieram lá da Itália, né? Aqui para a região de Uruçanga, para a região de Pedras Grandes, Azambuja. Então, esse foi o primeiro motivo. Mas o que mais realmente me encantou foi a questão da história, né? Dos hábitos culturais que eles trouxeram para cá. Vamos convir que era muito diferente a cultura que eles tinham lá na Itália daqui. Então, eles também contribuíram, do ponto de vista cultural, para a formação dessa nossa identidade aqui do nosso sul de Santa Catarina. E é sempre bacana, bonito, né? Eu acho muito bacana ouvir aquela cantoria italiana, o pessoal tocando gaita, cantando, o pessoal se reunindo, né? E o hábito deles, eu acho que é muito, muito interessante, Guilherme, porque eles, a cultura familiar na Itália era muito da conversa, né? Contar histórias. E como eu sou uma pessoa assim bastante apaixonado pela questão da história, né? Eu fui encontrar exatamente nesses italianos mais antigos aí muitas histórias bonitas, né? Para contar, antigas e até atual, como é o caso do teu programa. Que bacana. Júlio, foi um prazer conversar contigo. Ficaria mais tempo conversando contigo, viu? Para falar um pouquinho sobre essa cultura, falar um pouquinho sobre a Itália, sobre os descendentes, né? O pessoal que veio para cá. Eu não sou uma descendente de italiano, eu sou bem açoriana, mas confesso que eu gosto muito de saber sobre isso, de estudar. E foi um prazer conversar contigo. Eu também fiquei encantado com a tua entrevista, nas tuas intervenções aí. E parabéns aí por ter lembrado esse acontecimento, dia 21 de fevereiro, né, o Dia do Imigrante Italiano,
E aproveitar para deixar um forte abraço aí a todos os seus ouvintes, né? Sim. E especialmente aqueles de origem italiana. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, agora são 3 horas e 36 minutos. Conversei com o Júlio Cancellieri, ele que é jornalista, historiador também, né? Ele falou um pouquinho sobre a história dos imigrantes italianos no Brasil, né? Então, hoje é uma data emblemática, 150 anos que os italianos começaram a desembarcar aqui no Brasil.